Todos sabiam que os dois amigos de infância da minha meia-irmã estavam me cortejando. Todos especulavam por qual eu me apaixonaria. Isso foi até o dia em que comecei a ver comentários flutuando no ar. Será que essa personagem secundária realmente pensa que os protagonistas masculinos estão interessados nela? Eles estão sendo forçados pelo sistema a cortejá-la, mas na verdade amam a protagonista feminina. Assim que ela se apaixonar de verdade por eles, eles a abandonarão e começarão sua jornada épica para reconquistá-la. Foi então que entendi, se falhassem em me conquistar, eles morreriam. Quando esses comentários flutuantes apareceram, Jake e Ethan já estavam me cortejando há 2 semanas. Minha mãe havia se casado com a rica família Wilson, me dando uma meia-irmã apenas no nome. Nosso relacionamento não era bom nem ruim. Nós nos tratávamos principalmente como se fôssemos invisíveis. Jake e Ethan eram amigos de infância de Haley. Os 3 supostamente eram inseparáveis desde pequenos, um triângulo inquebrável que durou até a idade adulta. A cidade fervilhava com boatos de que ambos os homens estavam apaixonados por Haley. Mas quando entrei de repente na cena, esses boatos se estilhaçaram. A fofoca mudou para como a recém-chegada havia roubado os holofotes da amiga de infância. Todos se perguntavam qual pretendente eu escolheria. Mas só eu sabia a verdade. Mesmo sem os comentários flutuantes, eu sempre suspeitei que eles não gostavam de mim de verdade. Desde o início duvidei de seus motivos, imaginando se eu havia me tornado, sem saber, parte de algum jogo elaborado. Foi por isso que me mantive cautelosa com suas investidas. Certa manhã, descendo para o café da manhã, olhei os comentários flutuantes. A afeição da personagem secundária por Jake está em 30, basicamente nível de estranho, mas a afeição dela por Ethan atingiu 50. Só mais um pouco de esforço e ela vai se apaixonar. Na história original, levou 5 meses para os protagonistas masculinos conquistarem a personagem secundária. Aguente só mais um pouco até que a caçada épica pela protagonista feminina comece. Eu não estava surpresa que meus sentimentos pendessem para Ethan. Ele havia me ajudado bastante no dia a dia. Comparado à atenção inconstante e ao comportamento imprudente de Jake, a maturidade e a estabilidade de Ethan lhe davam a vantagem. Ainda assim, eu estava curiosa sobre esses níveis de afeição. Eu os controlava? Enquanto pensava em testar, notei Ethan sentado no sofá da sala com Haley. Quando ele me viu, me cumprimentou calorosamente. Diferente de Jake, que havia confessado impulsivamente na hora, Ethan tinha adotado uma abordagem mais calma, conversando casualmente, expressando interesse sutilmente e me ajudando a integrar-me ao círculo deles. Para alguém geralmente reservado, até mesmo pequenas mudanças de comportamento eram notáveis. Normalmente, ele só se importava com Haley. Sua atenção especial para mim tornava suas intenções óbvias. Eu sorri de volta. Bom dia. Quando meus olhos encontraram os de Haley, ela olhou para minha camisola, revirou os olhos e murmurou algo. Eu a ignorei. Nosso relacionamento havia sido morno desde o início e, sem motivo, ela de repente começou a me tratar com desdém. Este era o momento perfeito para experimentar. Enquanto tomava café, observei-os e meu coração afundou. Embora meu rosto permanecesse neutro, os comentários revelaram o que estava acontecendo. O que está acontecendo? Por que a afeição da personagem secundária por Ethan está caindo de repente? -10, -20, -30. Por que continua diminuindo? Ela está apenas tomando café. Ela está com ciúmes da protagonista feminina? Ela estava quase no nível de gostar. É normal se sentir desconfortável vendo sua paixão com outra garota, mas por que uma queda tão dramática? Ela tem algum tipo de complexo de pureza? Com o canto do olho vi Ethan enrijecer, como se ele também tivesse recebido uma notificação. Sua conversa com Haley falhou. Antes que ele pudesse olhar para mim, eu desviei o olhar rapidamente. Foi então que percebi que eu podia controlar esses níveis de afeição. Afeição da personagem secundária sofri -50. Afeição atual 0. Fiquei chocada ao ouvir a voz do sistema de Ethan. Imediatamente um alarme de aviso se seguiu. Aviso. Aviso. Se a afeição cair para -200, a missão será considerada falha e a terminação imediata se seguirá. Quando a afeição entra em números negativos, castigos aleatórios serão acionados. Se a afeição estagnar por muito tempo, o hospedeiro será julgado negligente e castigos serão acionados. Por favor, complete ativamente sua missão para evitar penalidades. As regras eram mais duras do que eu imaginava. No momento seguinte, uma sombra caiu sobre mim. O rosto de Ethan pouco revelava, mas suas sobrancelhas levemente franzidas denunciavam seu desagrado. Ainda assim, ele forçou um sorriso e disse: eu trouxe um presente da minha viagem de negócios.
É aquele colar que você disse que gostava. Ele me entregou uma caixa elegantemente embrulhada. Ele provavelmente tinha planejado dá-lo mais tarde, mas agora que meu nível de afeição pairava na beira do perigo, ele se apressou. Dentro estava de fato um colar que eu havia admirado. Era lindamente desenhado e caro. Sempre amei coisas brilhantes e caras. Quando eu era criança, muito pobre para comprar joias, eu colecionava embalagens de doces. Nunca escondi meu amor por luxo. Alguns dizem que sou superficial, uma mulher gananciosa que ostenta seu desejo por riqueza, mas é simplesmente quem eu sou. Esse colar é lindo, e esse protagonista masculino de terno é tão bonito. A personagem secundária deve estar se apaixonando perdidamente. A afeição dela deve estar subindo vertiginosamente agora. Esse colar é super caro. Eu senti minha afeição subir ligeiramente. Afeição da personagem secundária Sophie mais 1. Afeição atual 1. Ela perde afeição às dezenas, mas só ganha um de cada vez. Desde quando ela se tornou tão mesquinha, a personagem secundária mais frugal da história. Que bom que o protagonista masculino comprou isso por fora. Se ela soubesse que o colar que ele deu para a protagonista feminina era ainda mais caro, ficaria furiosa. Virando o colar em minhas mãos, perguntei diretamente, eu sou a única que tem isso? Ethan hesitou. Eu normalmente não teria falado tão diretamente. Sempre fui cautelosa perto dele e de Jake, mostrando apenas gratidão quando ofereciam presentes. Mas agora as coisas eram diferentes. Não havia necessidade de constrangimento ou polidez. Sua sobrevivência dependia da minha afeição. Eu não estava salvando a vida dele mantendo a pontuação acima de -200? Nesse sentido, me fornecer presentes era seu dever. Antes que Ethan pudesse responder, Haley falou primeiro. Com um sorriso zombeteiro, ela pendurou um colar no pulso. Você realmente acha que isso é possível? Ela ironizou, me dando um olhar desafiador. Eu não respondi. Deixei a corrente de sua pulseira cair de volta contra o pulso dela e estudei a caixa em minhas mãos como se fosse algo de um museu que eu precisava catalogar antes de poder sentir qualquer coisa sobre isso. Os comentários se aglomeraram nas bordas da minha visão como mosquitos. A personagem secundária está prestes a explodir. -20 chegando. Olhem a protagonista feminina sendo arrogante. O colar é provavelmente um modelo de casal, um para cada uma delas. O protagonista masculino estragou tudo. Eu coloquei a tampa na mesa e empurrei o veludo para o lado com o polegar. Uma pequena etiqueta estava escondida sob o pingente. Eu a virei e encontrei um código de série minúsculo que combinava com o que brilhava no pulso de Haley. Par de conjunto, claro. Afeição por Ethan mergulhou. -5, 10 lá se foi como um chão perdendo tábuas uma a uma. Ethan respirou fundo, quieto, mas bruscamente e ouvi seu sistema novamente, um murmúrio mecânico e seco que tentava soar calmo. Status do hospedeiro em perigo, tendência de afeição negativa, protocolo de correção suave em ação. O castigo não veio como um raio do nada. Ele veio como um simples infortúnio que passaria. A garrafa de café que a governanta carregava bateu na quina de uma cadeira. Líquido quente respingou e atingiu o dorso da mão de Ethan e ele estremeceu, cerrando os dentes, e colocou a caixa na mesa para pegar um guardanapo. Seu sistema apitou. Castigo aleatório executado. Severidade mínima. Recomenda-se remediação imediata através de apaziguamento. Olhei para a pele avermelhada e contra meu primeiro instinto de deixar o algoritmo fazer seu trabalho, levantei-me e caminhei até a pia para pegar a compressa fria. Os comentários pulsararam. Ela está fingindo se importar. Ela vai dar a ele mais 5 e depois tirar. É só observar. Eu pressionei a compressa gentilmente em sua mão. Ele não olhou para mim imediatamente. Havia uma tensão ao redor de seus olhos, como se estivesse segurando algo. E então saiu a palavra. Obrigado, ele disse por fim. Eu assenti e voltei ao meu lugar. A barra de afeição estremeceu e subiu um pouco. Quase. Afeição atual 1. Eu fechei a caixa e a empurrei de volta para ele. Fique com ele por enquanto. Ele piscou uma vez. Se eu usar a mesma peça que sua pessoa favorita, isso vai me confundir. Eu quero o que pertence só a mim. Se isso não for possível, então nenhum presente está bom. Os comentários explodiram. Ela está traçando limites. Ela vai fazê-lo trabalhar. Olhe para o ato de Rainha Cool. Fria por fora. Fogo selvagem por dentro. Peguei a torrada e só quando a mordi percebi que não havia sentido o gosto de nada desde que vi aqueles comentários sobre terminação. Não era a minha vida que estava em jogo. Era a deles. E essa era a armadilha. O sistema usaria minha misericórdia contra mim até que eu a confundisse com amor. Uma porta se abriu no corredor e Jake entrou com o ar de um homem que queria uma câmera para pegar seu melhor ângulo.
Ele vestia uma jaqueta bomber e aquele tipo de sorriso que significava que ele havia chegado junto com um barulho, mesmo que o barulho ainda não o tivesse alcançado. Seus olhos passaram de Haley para Ethan e para mim, e então ele viu a caixa. Ora, ele disse. Alguém começou cedo. Ele se apoiou nas costas de uma cadeira. Diga-me que você não roubou minha ideia, Ethan. Você nem gosta de joias. Ethan ignorou a provocação. Ele havia dobrado o guardanapo e mantido a compressa contra a mão, mas uma nova firmeza havia surgido em sua voz, como se tivesse decidido ficar ali o dia todo se fosse isso que a missão exigia. Estou corrigindo um erro, ele disse. Jake estalou os dedos. Conjuntos de casal são um movimento de novato. Ele se virou para mim, o sorriso se alargando. Eu trouxe algo melhor. Ele gesticulou em direção aos degraus da frente lá fora, audível até pelas paredes. O motor funcionava em marcha lenta com um ruído impaciente. Consegui uma carona para nós. Uma corrida de café da manhã até a costa. Sem paparazzi, só sol, vento e café ruim em copos de papel. O que você me diz? Movimento de playboy clichê. Mas funciona em personagens secundárias com afeição abaixo de 30. Ela vai subir na moto. Ele vai tirar o capacete em um farol vermelho. Ela vai desviar o olhar e vou lá mais 30, só se ela sobreviver. Eu coloquei a torrada na mesa. Eu vou com uma condição, eu disse. Jake se iluminou. Diga. Sem acrobacias, sem excesso de velocidade, capacetes e luvas. Se você quebrar qualquer regra, eu desço e pego um táxi de volta. Ele fez uma careta. Eu pareço um adolescente? Então ele viu minha expressão e levantou as duas mãos como se eu fosse um policial e ele tivesse lembrado de sua licença. Tudo bem, segurança em primeiro lugar. A risada de Haley era doce como um sino de cerâmica e 2 vezes mais vazia. Você nunca seguiu uma regra na sua vida, ela disse. E você odeia luvas. Ele piscou para ela. Por Sophie, eu aprenderei a amar luvas. Os números de afeição em torno de Jake ficaram em 30 e não se moveram. Com Ethan, eles tremiam entre 1 e 0, como se estivessem procurando um piso seguro para se estabelecer. Pensei no aviso. Estagnação aciona castigo. Números negativos acionam castigo. O jogo queria movimento. Se eu ficasse parada, o algoritmo nos derrubaria. Se eu fosse embora, eu poderia cair de uma nova maneira. A costa ficava a 3 horas de distância, então em vez de rodovias sinuosas, pegamos o anel viário da cidade e atravessamos a ponte. Eu não andava de moto há anos. O assento zumbia com o motor e o vento puxava minhas mangas. Jake obedeceu às regras por exatos 14 minutos, o que deve ter parecido um ano dentro do peito dele. Ele ficava olhando para mim no retrovisor lateral, como se esperasse permissão para ser ele mesmo. Ele sempre foi assim, disseram os comentários. Ele aprendeu a ser barulhento para poder se ver. Num farol vermelho longo, ele não aguentou mais. Você confia em mim? Ele perguntou. Não, eu disse honesta e simples. Ele riu e o som rasgou algo no ar. Um pequeno rasgo brilhante numa manhã cinzenta. Resposta certa. O farol mudou e fomos embora. 2 vezes ele acelerou o suficiente para flertar com o limite e 2 vezes os números caíram e os pequenos alarmes do sistema piscaram na minha periferia. -2, -3. Castigo aleatório na fila. Ele deve ter sentido a fila em seus ossos, pois sua mandíbula se cerrou e ele se corrigiu com um esforço que parecia o orgulho quebrando a si mesmo. Na volta ele parou no estacionamento de food trucks e me comprou um café e um donut tão grande que precisava de um plano. Ele não me entregou flores ou um discurso. Ele se sentou no meio-fio como um estudante e empurrou o copo de papel para perto do meu joelho. E então ele disse: foi ruim? Foi bom, eu disse. Ele fingiu um suspiro. Bom, estou ferido. Me mostre onde. Ele levantou a mão livre da bandagem. Eu não sorri. Ele estudou meu rosto e o resto das piadas secou. Ele olhou para o café, depois para a moto, depois para mim novamente, e sua voz perdeu o eco que ele usava para preencher as partes vazias de uma sala. As pessoas pensam que eu não me importo, ele disse. Elas não estão erradas. Eu me importo com menos coisas do que eu finjo. Mas as coisas com as quais me importo, eu não sei como segurar sem apertar demais. Os comentários ficaram muito quietos por um instante, como uma plateia de teatro quando percebem que o ator parou de atuar e começou a confessar. Mais 5, alguém digitou em uma fonte pequena e tímida. Mais 3, outro escreveu. Ele não olhou para mim enquanto falava sobre si mesmo. Isso era novo. Deixei o calor do copo de papel escorrer para as minhas palmas e não o recompensei com algo fácil. A afeição por Jake subiu para 35 e depois parou. O sistema ronronou. Progresso aceitável. Castigo cancelado.
Quando voltamos, o carro de Ethan havia sumido. Haley estava no pátio com duas de suas amigas, todas de linho branco e óculos de sol em formato de escudo. Quando ela viu meu capacete, levantou as sobrancelhas tão alto que elas tocaram um novo dia. Você parece quase humana, ela disse. A luz do sol te cai bem. Jake lhe fez uma saudação com 2 dedos e entrou. Haley se apoiou no parapeito e me observou afrouxar a tira sob o meu queixo. Uma sombra de curiosidade cruzou sua expressão, rápida e fina como um pássaro. Ela tinha o tipo de rosto que fazia as pessoas se explicarem antes que ela fizesse uma única pergunta. Infelizmente para ela, eu já tinha esgotado as explicações naquela manhã. Se você tem algo a dizer, diga, eu falei para ela. Ela sorriu sem mostrar os dentes. Eu ia perguntar o que você achou do seu presente. Imagino que ficou emocionada. Conjuntos de casal são tão românticos. Eu encarei o olhar dela. Eu disse a ele para pegar de volta. O sorriso dela rachou. Foi pequeno, mas estava lá. O comentário se embaralhou. Ela não gosta de dividir. A personagem secundária recusa duplicatas. Comportamento de rainha. Coloque-o no armário de troféus. Haley se recompôs e jogou o cabelo. Duvido que ele devolva. Ele acha que é um teste. Ele adora testes. Imaginei a compressa na mão dele, a maneira cuidadosa como ele havia segurado o guardanapo como um pedido de desculpas formal. Talvez ele realmente amasse testes. Talvez ele tivesse vivido dentro deles por tanto tempo que não conseguia distinguir onde as instruções terminavam e seu desejo começava. À tarde, meu telefone vibrou com um convite que eu estava evitando por semanas. O gala da Fundação Bennett. Todos os anos, todas as câmeras, a cidade estaria lá, o que significava que a história se escreveria sozinha se eu aparecesse no braço de alguém. Antes, isso me assustaria para dentro de uma casa pequena e escura. Agora parecia uma página que eu poderia escrever de propósito. Eu mandei a mesma mensagem para os dois. Se quiserem me ver hoje à noite, me encontrem no gala às 9 horas. Venham sozinhos. Sem comitivas. Sem presentes combinando. Tragam-me algo que não seja uma coisa. Os comentários ficaram loucos. O que isso significa? Traga uma memória. Traga a verdade. Traga uma infância. Traga um plano. Ethan respondeu primeiro. Entendido. Jake levou 9 minutos e depois escreveu. Pergunta. Piadas contam como coisas? Eu digitei. Só se forem caras. Ele enviou uma sequência de rostos rindo e depois a foto de um peixe dourado muito solene. Eu não reagi. Às 8h55, eu estava debaixo dos lustres e me senti como se tivesse entrado em um algoritmo diferente, construído a partir de luz, vidro e cheiro de pisos polidos. Eu usava um vestido preto simples que paguei, sem logotipos, sem ostentação emprestada, e uma corrente fina que não significava nada para ninguém além de mim. Os comentários giravam como confetes e tentavam grudar. Ela veio sozinha. Ela parece que não precisa de ninguém, e é assim que você consegue todo mundo. Se ela sorrir, a sala curvará o pescoço para aprender como. Às 9 em ponto, Ethan me encontrou perto das portas da sacada. Ele havia trocado as roupas do dia pelas da noite com uma precisão que combinava com sua voz. Por um instante, eu vi como a cidade o via, uma série de linhas que convergiam para um resultado. Ele não trouxe uma caixa. Ele me ofereceu um envelope com meu nome em letras pretas e simples. Dentro estava uma página arrancada de um livro razão, fotocopiada e fraca nas bordas. Há 10 anos, a Fundação Wilson havia cortado um programa que pagava aulas de música numa escola pública. O programa havia começado antes de minha mãe se casar com a família. Ele havia sobrevivido a administradores e orçamentos, até que não sobreviveu mais. Eu levantei o olhar. Pensei que você talvez quisesse ler a ata, ele disse. Eles não perderam dinheiro. Eles o trocaram por uma história melhor. Ele pegou um pequeno pendrive no bolso. Aqui estão os contratos e a correspondência. Se você quiser trazer o programa de volta, eu posso marcar a reunião, mas você será quem assinará o cheque. Você não pode comprar isso para mim, eu disse. Ele balançou a cabeça. Eu não ousaria. Tem que ser seu, ou é apenas mais de mim. Os comentários se encheram de um tipo de grito quieto, quase terno. É assim que ele faz. Ele oferece um caminho e a deixa percorrê-lo sozinha. Mais 20. Mais 12. Senti os números tremerem e depois se moverem. Não porque ele havia escolhido uma porta inteligente, mas porque a garota que eu tinha sido, que havia encostado o ouvido nas janelas para ouvir piano que não podia tocar, estendeu a mão de dentro de mim e a pousou na página. Mantive minha voz firme. Obrigada. Eu vou ler tudo. Ficamos ali por um momento e não fingimos que não estávamos. Então uma voz atrás de mim disse, você está atrasado, cara.
e Jake chegou como tempo. Ele vestia um terno mau, o que de alguma forma funcionava. Ele não carregava flores ou um discurso ou um saco de presente com uma fita. Ele carregava uma caixa de papelão do tipo que as transportadoras odeiam. O que é isso? Eu perguntei. Ele a colocou numa mesa de coquetel e levantou a tampa com um floreio. Dentro, uma bagunça de artefatos. Um troféu de plástico arranhado com uma bola de futebol no topo. Um carrinho de modelo quebrado coberto de adesivos. Uma câmera instantânea com fita mantendo a parte de trás fechada. Uma pilha de fotos presas por um elástico. A primeira foto era de um garoto em um pier com um peixe que ele não pegou. Ele parecia ter revirado uma garagem antes de vir para cá. Eu trouxe o que eu sou quando ninguém está olhando, ele disse. Escolha algo. Pergunte-me a história. Se for boa, eu ganho mais 10. Se for chata, eu volto para casa e tento de novo amanhã. Um comentário se digitou em letras maiúsculas. Isto é uma armadilha. Ele vai encantar seu caminho para a narrativa dela. Outro respondeu em letras minúsculas. Ou talvez ele queira ser visto e este seja o único jeito que ele conhece. Eu peguei a câmera instantânea da caixa. Por que está com fita? Ele sorriu. Porque eu quebrei a trava quando tinha 13 anos. Haley ganhou de aniversário. Eu a peguei emprestada para tirar uma foto da minha moto, que era tecnicamente a moto de um vizinho. Eu caí, a câmera voou, tudo deu errado, e passei o resto do verão cortando grama para substituí-la. Fiquei com esta porque as fotos saíam tortas mesmo depois que eu a consertei. Veja! Ele pegou uma foto do bolso e me mostrou uma galeria de rostos inclinados e meio-céus. Eram terríveis. Eram lindos. Os números subiram. Mais 7, mais 3. Ethan ficou com as mãos atrás das costas como um soldado deixando o inimigo passar porque havia civis na estrada. Ele não interrompeu. Ele não atuou. Ele tinha aprendido o truque mais difícil que um homem como ele poderia aprender, que era dar a cena para alguém que precisava dela mais. Então o ar mudou. Não foi dramático. A banda continuou tocando. Taças ainda tilintavam, mas o comentário desacelerou e depois mudou de fonte, como se uma pessoa diferente tivesse se sentado em um console. Admin presente. Monitorando divergência. Haley estava no bar com suas amigas, o linho branco substituído por seda vermelha flamejante. Ela inclinou a cabeça e por uma fração de segundo seu olhar cortou a multidão e me encontrou com uma precisão que fez a pele entre meus ombros se apertar. Pensei que ela sorriria e desviaria o olhar. Em vez disso, ela sorriu. Um pequeno sorriso educado feito para salas como esta. E então ela disse algo para ninguém em particular. Seus lábios moldaram as palavras e não havia ninguém na frente dela para ouvi-las. Eu pude lê-las porque a observei falar desde o dia em que minha mãe nos mudou para esta casa. Ela disse, ela não vai escolher hoje à noite. Ela vai empurrá-los para o penhasco e fazê-los olhar para baixo. Então ela sentiu como se alguém tivesse respondido. Meu coração falhou uma vez e depois se manteve no ritmo porque outra linha de comentários apareceu sobre o ombro dela, fraca e distante, mas legível para mim. Status da protagonista feminina estável. Novo objetivo emitido. Neutralizar personagem secundária. Um pequeno tremor percorreu o chão dos meus números. O sistema de Ethan sibilou como um rádio sob um cobertor. Parâmetros de segurança do hospedeiro atualizados. Missão rival detectada. Jake estremeceu e apertou as têmporas com 2 dedos, como se um ruído tivesse cortado atrás de seus olhos. Entendi então que por semanas eu tinha sido a única lendo o grafite no céu. Agora a parede havia virado e me mostrado as letras em uma segunda cor. Haley não era plateia. Ela era uma jogadora. Ela levantou seu copo. Virou e flutuou em nossa direção com o caminhar leve de uma mulher que nunca havia tropeçado em um corredor porque o mundo havia sido construído para caber no comprimento de sua passada. Os comentários se espalharam como pássaros. Alguns tentaram o humor, luta de chefe chegando. Outros perderam a ironia e foram diretos. Não olhe para baixo. Continue em movimento. Os sistemas nos homens uniam como motores distantes. O mapa da noite mudou sob meus pés. Fechei a caixa com a câmera e coloquei a mão no envelope com a ata. Então eu fiz algo que não fazia desde que os comentários começaram. Eu os desliguei. Não estava em nenhum menu. Foi um ato de vontade, uma recusa em deixar o coro me dizer o que meu batimento cardíaco significava. O silêncio não estava vazio. Tinha uma forma. Tinha minha própria respiração nele. Haley parou a 2 passos de distância. Seu sorriso pertencia a uma revista. Sophie, ela disse. Você está adorável. Você também, eu disse. Éramos civilizadas. Éramos facas envoltas em seda. Ela olhou para o envelope e para a caixa de papelão. 2 pretendentes, 2 ofertas.
Você gosta de simetria, ela disse. Eu devolvi o sorriso dela com um dos meus. Se há um espelho aqui, é porque alguém o pendurou, eu disse. Ela piscou uma vez. Ponto para mim, pensei sem contar. Então ela fez algo com os olhos, um pequeno deslize de foco que eu tinha visto apenas em telas com sobreposições. Eu conhecia esse gesto agora. Ela estava lendo o que eu lia antes. Ela estava checando meus números. O silêncio dentro de mim ajudou. Ela inclinou a cabeça. Você está calma, ela disse. Isso é novo. Ela se virou para os homens com uma cordialidade social que tinha o peso da gravidade. Ethan, Jake, vocês estão bonitos. Tenham cuidado os dois. O chão não é o que era esta manhã. Ela levantou o copo alguns centímetros em um brinde que não era um brinde. E então ela se afastou, a multidão se abrindo à sua frente como uma cortina que sabia o seu sinal. Ethan limpou a garganta como se tivesse engolido uma pedra. Você sentiu isso? Ele perguntou em voz baixa. Jake esfregou a têmpora novamente. Eu odeio enxaquecas, ele murmurou. Elas parecem avisos. Eles eram avisos. Eles eram mais do que isso. Eu fiquei na beira das portas da sacada e olhei para a linha escura do parque, a cidade se elevando além como um cenário projetado para impressionar um deus. Eu tinha uma escolha que não era aquela que todos pensavam. Não era entre estes dois homens. Escolha um. Era entre este roteiro. Não escolher nada dele ou escrever uma nova página. Eu liguei os comentários de volta e eles vieram em uma inundação, mas eu não precisava mais deles para me dizer o que eu estava vendo. A linha do administrador piscou novamente. Neutralizar personagem secundária. O algoritmo tentaria de forma suave primeiro. Erros, citações erradas, acidentes que pareciam café derramado mas queimavam mais fundo. Pensei no livro Razão, na música que havia ficado quieta para que alguém pudesse adicionar uma linha a um relatório. Pensei em uma foto torta de um garoto em um céu. Pensei em uma garotinha que colecionava embalagens de doces brilhantes porque não podia comprar diamantes e como ela havia se ensinado a dobrar o celofane até que parecesse uma joia. Eu me virei para Ethan e Jake. Eu vou fazer um acordo com vocês, eu disse. Os dois ficaram imóveis. Vocês querem que eu escolha? O sistema quer que eu me mova. Se eu me mover descuidadamente, alguém morre. Se eu me recusar a me mover, alguém é castigado até que se quebre. Então, aqui está o acordo. Uma semana, sem presentes que eu possa usar ou gastar. Uma verdade de cada um de vocês todos os dias, e uma ação que lhes custe algo que não possam postar sobre. Se mentirem, eu saberei. Se tentarem trapacear, eu saberei. Se minha afeição cair abaixo de 0, não será porque eu não avisei. Jake levantou as sobrancelhas e assobiou um som baixo que não viajou além de nós. Isso é brutal, ele disse. E então ele sorriu como se estivesse esperando por uma regra de verdade por toda a sua vida. Eu topo. Os olhos de Ethan se aqueceram de uma forma que parecia o tempo mudando sem vento. Eu aceito, ele disse. Ele hesitou, depois acrescentou. E em troca, uma promessa sua. Se em algum momento você sentir que o que está crescendo não é real, você irá embora antes que o número diga isso por você. Não deixe a misericórdia se tornar outro algoritmo. Os comentários ficaram muito suaves, como a parte de uma música em que a banda confia que a plateia vai cantarolar. Mais 10. Mais 9. Mais nada, porque às vezes manter o empate é um milagre. Eu assenti. Combinado. Coloquei o envelope na minha bolsa e enfiei a câmera debaixo do braço como uma bolsa ridícula. Voltamos para a sala e a noite continuou a brilhar como se nada disso importasse. No final do corredor, Haley virou a cabeça ligeiramente e me observou por exatamente um batimento cardíaco. Então uma nova linha brilhou sobre o ombro dela, uma linha que só eu parecia ver. Diretiva secundária ativada. Terceira variável introduzida. Minha pele arrepiou. Terceira variável.